o que nós vamos ter também é o rateio financeiro contábil, certo? O que é esse rateio aqui? Eu posso definir para uma conta financeira qual é o rateio da conta contábil dessa conta financeira, né? Então, aqui tem um exemplo de salários. Então, lá, quando eu registrar um lançamento financeiro avulso, né, de salário, no momento de gerar o rateio contábil, o sistema vai verificar que essa conta financeira possui, então, um relacionamento aqui com algumas contas contábeis, e ele vai abrir a tela do rateio contábil para eu poder preencher o percentual ou o valor de cada conta, né? Então, o que nós vimos anteriormente era o rateio da conta contábil com os seus anticustos. Esse aqui é o relacionamento da conta financeira com as contas contábeis, né? Por que que existe esse rateio aqui? É para facilitar o lançamento financeiro, né? Lá no lançamento financeiro, nós temos o campo da conta financeira, que ali é só uma conta. Então, quando eu estou lançando, por exemplo, o salário, né, que já foi definido em quais são as minhas contas contábeis que eu posso ratear essa conta de salário, já vai facilitar para o operador, né, que já vai abrir o rateio pré-preenchido para ele com as contas, ele só vai ter que colocar o valor. Ou se eu já colocar algum percentual aqui definido, o sistema já gera o rateio e nem abre tela nenhuma para o usuário, certo? Depois nós vamos praticar aqui alguns exemplos para vocês acompanhar. Então, isso aqui ajuda a registrar os lançamentos da forma correta. Então, se eu tenho uma conta financeira que eu posso já definir quais são as possíveis, ou pode ter uma só, né? Eu posso ter só uma conta, uma relação de 1 para 1, aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas eu posso ter uma relação de 1 para 1. Então, se eu já posso ter essa definição, para facilitar o registro do lançamento financeiro, né, e consequentemente a sua contabilização, é bem importante e fundamental já criar esses rateios aqui. Isso facilita muito a parte da operação. Eu falei só sobre lançamento financeiro, né, mas esses rateios aqui eu também posso utilizar em lançamento de contrato, lançamento de nota de saída, principalmente nota de entrada, né, porque nessas notas de entrada e saída a gente tem o campo da conta financeira, e claro que depende de uma parametrização do tipo de operação lá, para dizer que a gente vai usar essa conta tem que ler o rateio contábil, então no tipo de operação né, que a gente define isso. Mas aí eu consigo seguir um padrão, né, dentro do sistema, para o de lançamento tanto do módulo financeiro como do módulo de compras. No momento que eu movimentei aquela conta financeira, eu vou ter sempre o mesmo rateio. Isso impossibilita dar erros de lançamento e contabilização incorreta, né? Outro detalhe importante aqui, então, para que ocorra esse lançamento financeiro, né, a conta financeira, ela precisa estar setada ali com a opção criar contábil, né? Isso aqui é importante, que quando eu estou gerando o lançamento financeiro lá no módulo financeiro, eu informo essa conta financeira, eu preciso ter aqui essa opção criar contábil selecionada, para o sistema saber que tem que criar, então, ah, tem que criar o rateio contábil, buscando, então, desse meu rateio que eu pré-defini aqui nesse cadastro, as contas contábeis, né? Então, essa opção criar contábil, ela é necessária para que ele faça a leitura desse rateio. Se não está aquela opção selecionada, ele não vai encontrar esse rateio aqui. A coluna aqui de contábil sugestão, né, não faz parte desse assunto de rateio, mas essa coluna contábil sugestão é quando a gente tem uma conta já previamente definida, então aí eu não vou ter rateio, né? Então, se eu tenho uma conta financeira, tem um vínculo com uma conta contábil exclusiva, é só ela, então eu já posso informar a conta contábil aqui no cadastro do lançamento da conta financeira, que o sistema vai ler essa conta contábil sugestão e já vai preencher lá na tela do rateio contábil essa conta, certo? Quando nós temos essa situação de uma conta, ela pode ter relação com N contas contábeis, nós não preenchemos a contábil sugestão. A gente apenas seta aqui a opção criar contábil,